Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor te abençoe com um dia de vitória. Então vamos lá, caminhando na nossa jornada, a Bíblia inteira, de capa a capa em um ano. Você pode, junto nós conseguimos. Queridos, compartilhe esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, seja bênção na vida de alguém. E hoje vamos estar compartilhando a palavra de Deus que está em Juízes, no capítulo 19, Salmos 44 e Atos vai ter duas porções. Primeiro no capítulo 22 ao 30 e depois Atos 23 até o versículo 22. Vamos lá. Juízes, no capítulo 19, nós temos uma história terrível, muito triste. Por quê? Aqui nós vamos ver a consequência de um povo que se distancia de Deus. Aqui nós vamos ver que a nação estava sem liderança, que não havia um governante, que não havia um homem que ouvisse o céu, porque a palavra de Deus ele vai dizer que por falta de profetas o povo corrompe. Vamos ver então, naquela época não havia rei em Israel. E acontece que um levita vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, e toma para si uma concubina. Ela era de Belém de Judá, mas ela lhe foi infiel. E aí ela volta para a casa do seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, o seu marido foi convencê-la a voltar. Eu acredito que ele foi com certeza que ela voltaria, porque veja bem, ele tinha levado 2 jumentos, ele levou os servos e leva 2 jumentos, quer dizer, ele leva um transporte para essa mulher voltar. E aí nós vamos ver a história, você pode ver depois com mais calma, e que o sogro, quando vê aquele homem chegar, fica feliz, o recebe muito bem, a mulher fica feliz, e a palavra de Deus diz que ele ficou alegre, e aí ele faz banquetes todos os dias para aquele homem que retorna, e ele permanece com eles 3 dias, comendo, bebendo, dormindo, como se tudo tivesse bem, como se tudo tivesse normal, como se não tivesse nada para ser acertado. E aí a palavra de Deus vai dizer que chega o dia que ele diz, não, agora eu preciso ir embora, e o sogro diz, mas já tá tardinha, vai anoitecer, é perigoso, mas ainda assim, ele quis ir embora. E ele vai, e ele já findava o dia quando o seu servo, aqui no versículo 11, disse ao seu senhor, venha, vamos parar na cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. E ele diz, não, vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Ele vai procurar então uma terra do seu próprio povo. E a palavra de Deus disse que ele vai chegar em Gibeá, que é uma terra de Benjamim. Queridos, é da gente ficar estarrecido. Preste atenção onde ele chega, na terra de Benjamim. Eles entraram para passar a noite e aí, só para a gente ganhar tempo, alguém passa e pergunta, ele fica na praça e ele diz, ninguém me deu pouso. E um senhor pergunta para ele e ele vai dizer, nós estamos de viagem, nós estamos indo de Belém de Judá para uma região afastada dos montes de Efraim, onde eu moro. Eu fui a Belém, mas eu estou indo ao santuário do Senhor. Ele conta uma mentira. Ele não está indo ao santuário, ele está voltando para sua casa. É uma história cheia de desencontro, cheia de coisas que a gente já vai vendo assim, que o resultado vai ser desastroso. E aí ele diz que ele tem de tudo e vai pousar na casa daquele homem. Mas aqui no versículo 22, preste atenção. Quando estavam entretidos dentro da casa, comendo, sendo recebido, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa, traga para fora o homem que entrou na sua casa, para que tenhamos relações com ele. Queridos, isso não te lembra uma história lá em Gênesis? Lá em Gênesis, quando os anjos estavam na casa de Ló e os homens também chegaram e pediram que colocasse aqueles homens para fora para ser abusado, aquela cidade que estava sob o juízo de Deus, Sodoma e Gomorra, mas aqui é os benjamitas, aqui é a tribo do Senhor. Querido, sabe o que eu aprendo? Que não importa o título, que não importa a herança que eu recebo, se eu me distancio da palavra, se eu perco o temor do Espírito de Deus, vai repetir as mesmas coisas e a palavra de Deus vai dizer, não dê lugar ao diabo, sabe por quê? Porque se der lugar ele entra. Porque aqui aqueles homens estavam se comportando da mesma forma de Sodoma e Gomorra. E sabe o que acontece? Eles abusam então daquela concubina, que eles acabam colocando aquela concubina para fora da casa para proteger o homem que estava ali. Era uma parte da cultura também daquela época. Aquela concubina é abusada a noite toda até a morte. E quando o dia amanhece, ela está morta segurando na porta, na entrada da casa. E por conta disso, então, um abismo chama outro abismo. Acontece uma guerra.
muitas pessoas vão morrer. Muitas pessoas vão morrer porque esse levita, ele vai buscar vingança, ele vai mandar então, ele esquarteja essa mulher e manda para todas as tribos, para eles ficarem vendo e sabendo do horror que aconteceu entre eles. E aí, o que acontece? Eles dizem, nunca se viu nem se fez uma coisa dessa nesse dia em que os israelitas saíram do Egito. Nunca houve entre nós. Pensem, reflitam e digam o que se deve fazer. E o que aconteceu foi terrível, porque o pecado, o resultado do pecado, sempre vai ser desastroso. Vamos lá agora para o Salmo 44. E o Salmo 44, ele vai dizer para nós, o povo está sofrendo injustiça, o povo está passando por uma situação difícil e eles não entendem, eles não sabem, eles dizem, Deus, nós não entendemos, Deus, a nossa consciência não está nos acusando de nada, mas eles vão dizer, Senhor, com os nossos próprios ouvidos ouvimos. Ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo dele, nos dias da antiguidade. Sabe, ele vai dizer, Senhor, nós entendemos que o Senhor é um Deus grande, é um Deus tremendo, mas agora, Senhor, versículo 9, nos rejeitaste, nos humilhaste, já não sai com nossos exércitos, Senhor, nós estamos desamparados, Senhor, nós estamos perdendo a guerra. Versículo 15, eu sofro humilhação o tempo todo, o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria, dos que me censuram, dos que provocam, por causa do inimigo. Ah, queridos, esse povo estava passando por uma luta muito grande. No versículo 22, eles falam, contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Podemos pensar neste salmo como um salmo profético, de todas as dores que eles iriam passar lá na frente, de todas as perseguições que eles iriam passar. E nós vemos também o apóstolo Paulo, em Romanos 8,36, ele vai citar essa palavra e ele vai dizer, contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Queridos, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos que eles não conseguem entender, mas eles falam, desperta-te, Senhor, porque dormes, levanta-te, não nos rejeite para sempre, porque escondes o teu rosto e esquece o nosso sofrimento. Sabe aquela palavra de Deus que fala, batei, batei, abrir-se-vos-á. Era isso que esse povo estava fazendo na prática. E agora vamos então para Atos. Estamos aprendendo agora com Atos no versículo 22. E Paulo continua naquela situação difícil, sendo perseguido aonde chega. No anterior, aqui logo no 21, no versículo 27, vai estar falando da prisão de Paulo. E ele está passando numa situação muito difícil, mas ele vai dizer assim, discurso de Paulo, não é? Ele vai estar dizendo, irmãos e pais, ouçam a minha defesa. Quando ouviram o que Paulo estava falando em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. E aí Paulo vai dizer, eu sou judeu, eu sou nascido em Tarso, na Sicília, mas criado nessa cidade. Eu fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados. Eu fui zeloso por Deus como qualquer um de vocês. Paulo estava dizendo, tão rigoroso como vocês são, eu também era assim. Eu persegui seguidores do caminho. E Paulo vai estar falando, ele não esconde, ele vai contando a tua história, ele vai falando do encontro que ele teve com o Senhor, ele vai estar falando de como o Senhor o conduziu, dos lugares que o Senhor mandou que ele fosse. Mas quando ele termina de contar o teu testemunho, quando ele fala aquela experiência tão extraordinária, a multidão ouvia Paulo até que ele disse, então todos levantaram a voz e gritaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. E queriam matar Paulo, sabe? E Paulo, mesmo ele passando por situação difícil, ele não nega o Senhor. Ele continua firme. No capítulo 23, Paulo, fixando os olhos no sinédrio, ele disse, meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus, e tenho boa consciência até o dia de hoje. Sabe, ele vai falar diante do sumo sacerdote, o sumo sacerdote manda bater na boca de Paulo. Paulo está sofrendo tanto, Paulo está passando por tantas humilhações. Aqui no versículo 9, acontece um alvoroço tão grande e alguns mestres da lei, que eram fariseus, se levantam e começam a discutir por questões teológicas. Uns falam que não tem nada errado, outros começam a defendê-lo e Paulo tem que ser guardado na fortaleza. E aqui eu quero deixar algo no teu coração. Quando vemos a recepção que Paulo teve, nós ficamos perplexos com a violência do povo. Mesmo Paulo descrevendo o chamado, mesmo Paulo falando do modo extraordinário que ele ouviu a voz de Deus, mesmo ele falando da conversão, queriam matá-lo. E no versículo 11, eu quero deixar no teu coração, o Senhor vai dizer para ele, na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, ao lado de Paulo, o Senhor disse, coragem, você, assim como
como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. A mesma palavra que Deus deu para Josué: ser forte, corajoso, eu sou contigo. Queridos, se o Espírito do Senhor está com você, se o Senhor é o Senhor que te fortalece, então coragem, testemunha desse evangelho, leia a palavra de Deus, mergulhe nessa palavra, seja um instrumento de Deus na nossa geração. O reino precisa de você. Graça e paz. Não esquece, compartilhe esse vídeo, dá um like, envia para alguém, seja um instrumento de Deus. Alguém está precisando de um anjo. Seja você o anjo do Senhor. Beijo no coração.